Olá pessoal, vamos para o Agro 30 agora do mês de janeiro. Eu destaquei 7 pontos para conversar aí com vocês. Primeiro ponto, em relação aos números de 2021, aí é só elogio para o agro, impressionante. As exportações passaram de 120 bilhões de dólares, um crescimento fantástico em relação a 2020, e a renda no campo chegou a 1,13 trilhão de reais, com expectativas. Quem sabe 2022 é melhor do que isso. Segundo ponto, sobre o clima. Lamentavelmente, o clima vem aprontando conosco. As regiões do sul do Brasil e mais Mato Grosso do Sul sofrendo bastante, perdas aí que passam de 50 bilhões de reais, e isso já trouxe a estimativa da Conab e do mercado, que estava acreditando quase que em 300 milhões de toneladas, já caiu 7 milhões, agora 284. E essa queda foi principalmente no milho, 5 milhões, e na soja, 2 milhões, mas o mercado espera quedas maiores do que essa. Bom, isso me leva então ao terceiro ponto, que é preço. Nós vimos agora, nos últimos 30 dias, fruto dessa expectativa do mercado e da realidade de perda de grãos, os preços aumentando, tanto da soja quanto do milho. A soja chegou a passar de 14,50, gente acreditando que possa chegar a 15 dólares por bushel, e o milho a 6,30. São preços bons, ainda mais convertidos em reais. Eu pensaria muito em vendas antecipadas se fosse vocês produtores. Quarto ponto que eu queria comentar com vocês é a decisão de compra de insumos. Agora no nosso Agro 30 de janeiro, principalmente decisões para a safra de verão que vocês já estão tomando, safra agora, a segunda safra de milho e o pessoal da cana. E aí eu já tinha feito um vídeo sobre a minha expectativa que o preço dos insumos caia, né? E aí eu queria colocar para vocês 12 fatores para que possam acompanhar e tomar a decisão mais adequada. Então, tá aqui, eu vou precisar da minha cola nesse momento. Como vai evoluir a produção na China, Índia, leste europeu, com a questão dos embargos, as normas ambientais que ficaram mais rigorosas, principalmente na China, se o estímulo de preços vai trazer maior produção. Enfim, nós temos que acompanhar aquela parte do mundo de uma forma diária praticamente. Segundo ponto, evolução dos preços do petróleo e da energia. Nós vimos aí agora de novo um aumento do barril do petróleo, e como que isso vai interferir no custo de produção desses insumos e também no transporte. Terceiro ponto, a evolução dos preços dos fretes e a renovação de frota das grandes empresas de navios no mundo, como que isso está caminhando. Tem que olhar para ver se esse preço começa a cair também no segundo semestre. Quarto ponto, evolução dos preços do aço, alumínio e disponibilidade de componentes, né, pneus, chips e todas essas coisas que vão nos tratores, nas máquinas de colher e todo esse ponto. Quinto, comportamento de compra de insumos do produtor rural, aquele pânico que houve, excesso de estocagem, enfim, uma série de coisas que a gente observou aí acontecendo, e o crescimento no uso dos alternativos. Os biológicos estão aí explodindo com uma solução muito legal, e as coisas todas vindo aí nesse sentido. É o ponto que a gente tem que olhar do comportamento do produtor de insumos, como que está sendo, do consumidor, né? Produtor consumindo insumos. Sexto ponto, qual que é o efeito que essa seca terrível no Rio Grande do Sul, na Argentina, né, no Paraguai, no Paraná, Mato Grosso do Sul, o insumo que era para ser usado durante a lavoura não foi. Como é que vai ser esse produto agora à disposição no mercado? É uma coisa também para se questionar. Sétimo ponto, o efeito do uso de produtos alternativos, que eu já tinha comentado, né? Essa explosão do uso de biológicos, da tecnologia, da aplicação só onde precisa, enfim, como que isso vai se refletir no comportamento das quantidades usadas e dos preços dos insumos. Oitavo ponto, substituição de cultura de acordo com o uso de uma ou outra molécula. Isso deve acontecer nos Estados Unidos. Vamos ver como que isso chega aqui para nós em termos de alteração do uso e o que isso pode significar de preços. Nono item, o preço dos grãos e a evolução das novas áreas no Brasil. A gente sabe que aumentou 6 milhões de hectares aí nos últimos 2 anos, que é uma coisa enorme. Será que essa velocidade continua?
Então esse ponto de quanto de novas áreas serão convertidas deve ser acompanhado, principalmente para a safra de verão, né? A nossa safra que começa em setembro, outubro, é algo que nós temos que olhar. Taxa de câmbio, como que vai variar aí nesse período? A gente observou um pouquinho de valorização do real aí nos últimos dias. As taxas de juro, disponibilidade de crédito, seguro e custo de carregar estoque também está variando bastante. E o último item, 12º item, a questão regulatória, aprovação ou não de novas moléculas. A gente sabe da lentidão do Brasil nesse processo. Então isso aí, eu estou fechando o quarto tópico que eu queria conversar com vocês no Agro 30 de janeiro, que é a nossa análise dos insumos. Tem um quadro para facilitar a sua tomada de decisão. Quinto item, Ucrânia. Rússia, também nos preocupa essa crise, porque são produtores de energia, antes de mais nada. Lembra que o gás que a Europa usa, inclusive fabricantes de fertilizantes e de outros produtos, vem lá da Rússia. Isso vai interferir em preço do petróleo. Ucrânia e Rússia têm se tornado importantes produtores de grãos, isso também pode interferir nos preços dos grãos. Enfim, não vai ser coisa boa, é torcer para que nada aconteça lá, que seja só ameaça. Sexto ponto que eu queria comentar com vocês é a questão de impostos. Surgiu uma ideia no Congresso brasileiro de se aumentar ou se colocar uma tributação em cima da exportação de milho até dezembro. Eu sou contra, eu acho que mudar a regra do jogo afugenta o investimento. Eu já acho que foi uma decisão errada reduzir a mistura de biodiesel no diesel, porque quem está investindo quer fazer as suas projeções sem mudança de regras do jogo. E nesse caso, tributar o milho, nós temos já muita experiência com o que fez a Argentina, com as retenções. Isso não estimula a produção. Se tem um problema que está acontecendo no desbalanço da demanda e da oferta, que levou o preço para cima, na minha leitura não é interferência na demanda, não é aumento de imposto, tem que ser choque na oferta. Vamos ver o que é que pode ser feito para aumentar a velocidade, aumentar essa produção de milho. É isso que precisa ter, choque da oferta, e jamais aumentar tributo. Não é isso que a sociedade brasileira quer. Sétimo ponto da nossa conversa aqui, contar um pouquinho para vocês das visitas que foram feitas aí ao longo do mês de janeiro. Muito interessante conversar com produtores. Estive na região de Catalão, visitando fazendas, e é interessante como você tem uma área que foi prejudicada por excesso de chuvas e você tem uma outra área relativamente próxima que está melhor. Enfim, a produtividade vai ser algo muito interessante aí nessa safra para a gente observar. Mas lavouras lindíssimas, né? O Goiás vem recebendo bastante chuva. Tive a chance também de estar em Porto Alegre e aí foi absolutamente o contrário, conversando lá com o pessoal da SLC e vendo a realidade que está os produtores. No dia que eu estava lá, temperatura acima de 40 graus, incrível, seco. Esse Brasil é realmente impressionante, né? De um lugar para o outro que você vai, muda completamente a situação. E recentemente também em Cuiabá, conversando com produtores, estando lá com o pessoal do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne Bovina, para promoção da carne de Mato Grosso, muito interessante. Pudemos contribuir com um plano estratégico, visitando também a Acrimate, que tem feito um trabalho muito interessante. Em Cuiabá, o ânimo bem maior do que em Porto Alegre, justamente por causa do clima. Então esses altos e baixos aí do Brasil é algo que realmente a gente tem que observar. Mas assim, para fechar, eu acho que os insumos acalmam um pouco os preços no segundo semestre. Eu acho que a soja está com preço muito bom agora, até porque ela está sendo colhida e não tem muita coisa para variar nos próximos meses, até que os americanos plantem. E eu acho que onde nós podemos ter muita surpresa é no milho, porque está o planeta de olho na performance do clima sobre a safrinha ou a segunda safra do Brasil. É aí hoje que está a atenção. Então ele tanto pode subir bastante se a gente tiver alguma frustração, como ele também deve ou pode cair se tiver um clima excelente. Então esse é o ponto que eu prestaria bastante atenção aí agora. Nosso resuminho dos 7 pontos do Agro 30 de janeiro. Espero que você goste. Comenta aí se você quiser outros tópicos sendo discutidos. E a gente volta em fevereiro com o nosso Agro 30. Que seja um ótimo mês para vocês. Valeu, pessoal!